E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos os estudos da função quadrática. Essa é a segunda parte da nossa aula. Desde já, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal e abaixo faça os seus comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. A forma canônica da função quadrática. A gente sabe que a expressão da função quadrática é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nós vamos fazer algumas manipulações e chegar numa forma canônica. Eu não mexi em nada até agora, certo? Então f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu vou adicionar 1 no monômio bx e no monômio c. Ou seja, eu vou adicionar 1 dessa forma, a sobre a. Quanto é a sobre a? Não é 1? Então, se eu multiplicar 1 por qualquer coisa, não vai alterar nada. Então, eu só fiz multiplicar por a sobre a. Essa divisão dá 1. Então, eu não alterei nada. Agora, eu vou colocar o a em evidência. Eu tenho ax ao quadrado mais a sobre a bx mais a sobre a c. Então, se eu colocar o a em evidência aqui, vou ficar a vezes x ao quadrado. Ax ao quadrado. Está aqui. A vezes b sobre a é a sobre a vezes bx. Mesma coisa. E a vezes c sobre a é a sobre a vezes c. Esse x ao quadrado mais b sobre a vezes x, vamos observar que temos algo parecido como o quadrado da soma de dois termos. Então, assim como a gente fez para obter a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, nós vamos transformar essa parte aqui num quadrado da soma de dois termos. Então, se a gente for desenvolver, nós temos x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é x, que está, vezes o segundo, que é b sobre a. Mas aqui eu tenho b sobre 2a. Por quê? Porque quando eu efetuar essa conta, esse 2 eu vou cortar com esse 2 e vai sobrar apenas x vezes b sobre a, que é o que a gente tem aqui. Então, eu quero transformar tudo isso nesse quadrado dessa soma, de x mais b sobre 2a. Que a gente desenvolvendo, a gente vai chegar em x ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a mais o quadrado de b sobre 2a. Então, nós já temos tudo isso aqui. Eu já tenho o x ao quadrado mais, já tenho 2 vezes x vezes b sobre 2a. Então, falta apenas o quadrado desse segundo termo, que seria b sobre 2a. O quadrado de b sobre 2a é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Coloquei ele aqui. Mas como eu coloquei algo no meu membro dessa igualdade, tenho que retirar ele. Senão eu estaria alterando a minha igualdade. Então, eu adicionei b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Eu adicionei, então eu vou tirar. Aqui eu tenho b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Aqui eu tenho menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, eu adicionei zero, ou seja, não vai alterar nada. Como eu adicionei depois retirei, não vai alterar nada. Então, podemos perceber que tudo isso aqui é o nosso x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Esse quadrado perfeito aqui. Vamos fazer as continhas? A gente tem essa soma, né? Dois monômios ao quadrado. Então, vai ser o primeiro ao quadrado. Eu tenho aqui 2 vezes o primeiro, ou seja, 2x, vezes b sobre 2a. Tenho aqui. Tá tudo aqui. Mais o segundo ao quadrado, ou seja, b sobre 2a ao quadrado, que é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, não alterei nada. Isso aqui é um quadrado perfeito. Agora, menos. Vamos fazer agora o MMC entre 4a ao quadrado e a. Dá 4a ao quadrado, né? Aqui está. Então, 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. E 4a ao quadrado dividido por a dá 4a. 4a vezes c, 4ac. Vocês lembram o que é b ao quadrado mais 4ac? De que a gente chamou? A gente chamou de delta, não foi? A gente chamou do discriminante.
Então, só para arrumar, para deixar organizado, ao invés de colocar b ao quadrado mais 4ac, eu vou colocar o discriminante. Pessoal, essa é a forma canônica da função polinomial do segundo grau. Ela é útil para a gente poder também demonstrar a fórmula resolutiva. Ela também é bastante útil no que se diz respeito ao gráfico da função do segundo grau, para a gente deslocar, para a gente fazer a translação. Com ela, nós podemos demonstrar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau que a gente já viu. Então, para a gente obter essa fórmula, o f de x tem que ser igual a zero, né? Porque são as raízes. Então, eu vou pegar essa mesma fórmula que a gente acabou de encontrar, essa canônica, e vou colocar o f de x valendo zero. Agora, o que é que eu vou fazer? Esse menos delta sobre 4a, eu vou passar para o outro lado. Ele vai positivo. Próximo passo. Esse a que está multiplicando, eu vou fazer o seguinte. Ele vai descer para o outro lado, dividindo. Ok? Então, vai ficar 4a ao quadrado. Perceba que eu tenho x mais b sobre 2a ao quadrado. Ou seja, vamos aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Tudo bem? Vamos resolver. Qual a raiz quadrada de delta? Vamos deixar do jeito que está. E qual a raiz quadrada de 4a ao quadrado? É 2a, né? Porque 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Esse b sobre 2a eu vou passar para o outro lado. Ele vai negativo, né? A raiz quadrada de delta vai ser mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Porque pode ser positivo ou negativo. O número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, pode assumir os valores positivos e negativos. Então, nós vamos repetir o denominador, que é 2a, e somar os numeradores. No caso, vai ficar menos b mais ou menos a raiz de delta. Essa é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau que a gente já viu, né? Nós já vimos a forma canônica, vamos agora ver a forma fatorada. Isso vai ajudar muito ainda quando a gente quiser resumir uma expressão. Nós sabemos que a função quadrática é representada por ax ao quadrado mais bx mais c. E, retomando os passos anteriores, né, eu vou isolar o a. Imagine que a gente está retomando dessa parte aqui. Multipliquei, né, os lados bx e c por a sobre a e isolei o a. Então, nós vamos começar daqui. Olha, nós sabemos que a soma das duas raízes é igual a menos b sobre a. E que a multiplicação delas é c sobre a. Então, nós vamos substituir aqui. Aqui eu tenho c sobre a, né? Então, eu vou substituir por x1 vezes x2. Aqui eu não tenho menos b sobre a. Eu tenho b sobre a. Aqui eu tinha mais b sobre a. A soma das raízes não é menos b sobre a? Então, esse menos vai para fora do parêntese. E nós vamos obter a soma. Nós vamos fazer aqui a distributiva. X vezes x1, x vezes x2. X vezes menos x1, menos x vezes x1. X vezes menos x2, menos x vezes x2. Perceba que eu tenho x nesses dois monômios. X está aqui e o x está aqui. Eu vou colocar esse x em evidência. E aqui eu tenho x2 e aqui eu também tenho x2. Nesses dois casos, eu vou colocar o x2 em evidência. Então, nesses dois monômios eu vou colocar o x em evidência. E nesses dois monômios eu vou colocar o x2 em evidência. Fica assim, né? Dos dois lados, ou seja, dos dois membros, eu tenho x menos x1. Ele está se repetindo. Então, eu vou colocar ele em evidência, certo? Então, colocando ele em evidência, eu vou obter isso aqui. X menos x1 vezes x menos x2 dá justamente isso aqui. Então, pessoal, isso aqui é a nossa forma fatorada. Agora a gente traz um exemplo, né? Obtém a forma fatorada da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, sabendo que suas duas raízes reais são menos 1 e 3, certo? Então a gente sabe que a forma fatorada é dada por essa expressão que a gente acabou de encontrar, certo? Então, é só substituir. Quem é o valor de a? É 1, ó. Nós temos aqui o valor que acompanha o x ao quadrado é 1. Então, a é 1, nós vamos substituir. Quem é x1? x1, ele dá, né? É menos 1. E quem é x2? Ele também dá, é 3. Então, substituindo os valores que a gente tem, a gente chega nisso aqui, né? A é 1, x1 é menos 1,
ou seja, menos menos 1, e o x2 é 3. Aqui menos por menos vai dar mais, né? Multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Não vai alterar nada. Então, essa daqui, pessoal, é a forma fatorada dessa função em questão. Coordenadas do vértice da parábola. Para a gente determinar os vértices de uma parábola, temos que encontrar o par ordenado de pontos que constituem as coordenadas de retorno da parábola. Se o A for maior do que zero, a concavidade será para cima, certo? E nós teremos um ponto mínimo. Vamos observar esse gráfico. O A, nesse caso, é maior do que zero. Então, a concavidade, a abertura, está para cima. E qual será o vértice? O vértice está no ponto mínimo, está para baixo, certo? Caso contrário, por exemplo, se o nosso A for menor do que zero, a concavidade estará para baixo. Ó, nesse caso, o A é menor do que zero. E aqui a abertura está para baixo. E o nosso vértice está lá em cima, o ponto máximo. Então, quando nós tivermos o A, o nosso coeficiente A, for positivo, for maior do que zero, a concavidade está para cima e o vértice é mínimo. E o vértice está embaixo, ou seja, teremos um ponto mínimo. Quando o A for menor do que zero, teremos a concavidade para baixo. E nós teremos um vértice lá em cima, ou seja, teremos um ponto máximo. Então, pessoal, nós vamos agora aprender a calcular esse vértice. Qual o par ordenado que dá esse vértice? Ou seja, o valor de x dele e o valor de y dele. O valor de x dele e o valor de y dele. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Então, pessoal, para um A maior do que zero, a concavidade será para cima, como a gente já viu, e nós teremos um ponto de mínimo, né? E esse valor mínimo de y, ele é estabelecido quando ocorreu o valor mínimo para toda essa função. Ora, mas isso aqui a gente já conhece, é a forma canônica, não é? Que a gente já viu. Eu quero que tudo isso aqui seja mínimo, seja um mínimo, não é verdade? Mas perceba que nesse parênteses eu tenho uma expressão elevada ao quadrado. E qualquer valor negativo ou positivo que eu tiver aqui, quando elevado ao quadrado, vai dar positivo também. Porque o número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, esse valor só vai assumir um valor positivo ou igual a zero. Então, pessoal, para isso aqui assumir um valor mínimo, ou ele é igual a zero ou maior do que zero. Mas, se ele for maior do que zero, pode acontecer disso aqui dar positivo, né? Se um valor positivo menos um negativo, vai dar um valor positivo, ou zero. Então, eu preciso que isso aqui não seja maior do que zero, que seja exatamente igual a zero. Porque se eu colocar um zero aqui e subtrair com isso, vai dar um valor negativo. Então, vai ser um valor mínimo, ok? Então, x mais b sobre 2a ao quadrado tem que ser igual a zero. Sempre vai ser igual a zero, ou maior. E nesse caso, nós queremos que ele seja igual a zero para toda essa função ser mínima. Eu vou isolar o x, vou aplicar a raiz quadrada nos dois membros, aí vai cortar a raiz quadrada com esse expoente 2, né? E então eu vou ter x mais b sobre 2a. E esse b sobre 2a vai para o outro lado negativo, e a gente vai chegar nesse valor. O x do vértice é menos b sobre 2a. Vamos agora ao y do vértice. A gente sabe o seguinte, que esse x mais b sobre 2a igual a zero tem que ser igual a zero. Não é verdade? Para ele assumir o valor mínimo. Então nós vamos substituir tudo isso aqui por zero. Apenas isso. Pronto, a gente chegou nessa expressão. Aí aqui eu tenho a vezes zero dá zero. E a vezes tudo isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse a com um a desse aqui. Aqui eu tenho um a vezes a, né? Então eu vou cortar esse a aqui do numerador com esse a aqui de baixo. Certo? Vai sobrar só o quê? Menos delta sobre 4a. Esse é o valor do y do vértice. Então, qual será o nosso par ordenado? Nós obtemos o vértice com os pontos menos b sobre 2a em x e menos delta sobre 4a em y. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, essas são as coordenadas do vértice de qualquer parábola. Trazemos aqui um exemplo, né, para a gente pôr em prática o que a gente aprendeu sobre vértice de uma parábola com a questão contextualizada. Para produzir x unidades de uma mercadoria, tem-se que o custo dessa produção em reais é dado pela expressão matemática c igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000.
Com base nessa expressão, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e informe qual o valor mínimo do mesmo. Então, pessoal, o que é que a gente sabe? A gente sabe que o A aqui é positivo. Ó. O A que acompanha o x ao quadrado, ele tem um valor positivo, é 1. 1 positivo. Então, nós temos na parábola a concavidade para cima e um valor de mínimo, lembra? Ótimo. Então, é justamente esse valor mínimo que a questão pede. Então, primeiramente, vamos calcular os vértices dessa parábola, né? Vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. Pessoal, nesse caso, o x do vértice seria o quê? A quantidade x de mercadoria. X não é o valor das unidades de mercadoria? Vamos determinar a quantidade de unidades para o custo ser mínimo. E depois determinar o y do vértice, que é justamente o custo, ou seja, o valor. Então, x do vértice é a quantidade x de mercadorias para que o custo para produzi-las seja mínimo. E y do vértice é justamente o custo, justamente o valor dessa mercadoria. Tá certo? Então vamos iniciar aqui calculando o valor de x do vértice. A gente aprendeu que a formulazinha de x do vértice é menos b sobre 2a. Então a única coisa que a gente vai fazer aqui é substituir. Quem é b? B é o valor que acompanha a variável que está elevado a 1, né? Menos 80. B vale menos 80. E A? 1. Então nós vamos substituir. Então aqui nós temos essa expressão, né? Menos por menos a gente sabe que é mais. 80 em cima. 2 vezes 1 dá 2. Temos 80 dividido por 2, que é 40. A quantidade X de mercadorias que para que essa empresa tenha um custo mínimo é 40. 40 unidades dessa mercadoria para que tenha um custo mínimo. Vamos determinar agora o valor. Nós temos duas opções. Se você quiser, como a gente já encontrou o x, é só substituir aqui na expressão, né? Se a gente pegar o x e trocar por 40, dá certo também. Mas vamos fazer com a formulazinha que a gente aprendeu. A formulazinha é qual? Menos delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a. Então, essa é a formulazinha, não é? Vamos agora só substituir os valores. A gente sabe que a é 1, b é menos 80 e o valor de c é quanto? 3.000. Então, a gente vai substituir aqui na formulazinha. Vamos obter isso aqui. Certo? Quanto é menos 80 ao quadrado? Qualquer número negativo elevado a um expoente par fica positivo. E 80 ao quadrado é 6.400. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3.000, 12.000. 4 vezes 1 aqui embaixo dá 4. Quanto é 6.400 menos 12.000? Menos 5.600. Dividido por 4. Menos com menos vai ficar positivo. Quanto é 5.600 dividido por 4? 1.400. Então, pessoal, essa empresa tem que produzir 40 unidades dessa mercadoria. E o custo para produzir essas 40 unidades, quanto é? 1.400. Ou seja, 1.400 é o valor mínimo. Vamos agora ao estudo do sinal da função quadrática. Estudar o sinal de f, definido por f de x igual a y, é determinar para quais valores de x o y vai ser positivo ou negativo. Então, consideramos uma função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, sabendo que suas raízes são x1 e x2, né? Então, temos três casos possíveis. Quando o nosso delta é maior do que zero, nós aprendemos que a parábola toca o eixo x em dois pontos. Aí nós temos dois casos aqui. Quando A é positivo e quando A é negativo. Ou seja, quando a concavidade é para cima e quando a concavidade é para baixo. Quando a concavidade é para cima, nós vamos ter o seguinte. Aqui eu tenho x1, que é a minha primeira raiz, e aqui eu tenho x2, que é a minha segunda raiz. A gente sabe, né, que isso aqui é a parábola que está desenhado. Certo? Então eu pergunto. Quando o y vai ser positivo? Será em duas oportunidades. O gráfico, a parábola, estará acima do eixo das abscissas quando
o valor de x aqui, ó, ele for menor do que a primeira raiz, ó, seja menor do que x1, ou quando ele for maior do que x2, ó, também está para cima. E perceba que quando o valor de x está entre as duas raízes, ó, entre x1 e x2, o meu valor de y vai ser negativo, porque abaixo do eixo das abscissas, y é negativo, ok? E na segunda oportunidade, quando a concavidade é para baixo, quando A é menor do que zero, nós vamos ter isso aqui. Perceba que aqui eu tenho x1 e x2. Quando o y vai ser positivo nessa oportunidade? Olha, aqui eu tenho a parábola, ó, desenhada aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo das abscissas, certo? Então perceba que quando o x, ou seja, o valor das abscissas, estiver entre as duas raízes, ou seja, estiver entre x1 e x2, ó, esse valor, o meu y é quem? É positivo. Tá certo? Porque está acima do eixo das abscissas, onde o y é positivo. Agora, quando o valor de x aqui das abscissas for menor do que a primeira raiz, ó, menor do que x1, y vai estar abaixo do eixo das abscissas, ou seja, y vai ser negativo. E quando o x for maior do que a segunda raiz, o y vai estar também abaixo do eixo das abscissas, ou seja, o y também vai ser negativo. Vai estar nessa região que é negativa em y, essa região abaixo do eixo das abscissas, né? Outra possibilidade, quando o delta for igual a zero. Quando o delta é igual a zero, nós vimos que ele só toca o eixo das abscissas em um ponto, ok? Vamos trabalhar aqui primeiro quando o A for positivo, ou seja, quando a concavidade for para cima. Quando a concavidade for para cima, y sempre vai ser positivo. Ó, olha aqui o eixo das abscissas. E aqui nós temos a nossa parábola. Quando o valor da abscissa é menor do que a raiz que a gente tem, y vai ficar acima do eixo das abscissas, ou seja, vai ser positivo. E quando o meu valor de x ele for maior do que a raiz, ó, vinha maior para cá, para a direita, também o gráfico estará acima do eixo x, onde o y é positivo. E na segunda oportunidade, quando A é menor que zero, ou seja, a concavidade está para baixo, quando o x for menor do que a raiz, y vai estar abaixo do eixo das abscissas, ou seja, y vai ser negativo. E quando o x for maior do que a raiz, o y vai ser negativo também, está abaixo do eixo das abscissas. Então, quando a concavidade é para baixo, y no gráfico sempre será negativo. E por fim, quando o delta é menor do que zero. Quando o delta é menor que zero, a gente viu que o gráfico não toca o eixo das abscissas, né? Porque não tem raiz real. Então, quando a concavidade é para cima, nós temos isso aqui, ó. Perceba que o gráfico, essa parábola, não está tocando x aqui, ó. Então, sempre esses valores, ó, o y vai ser positivo. E quando o A é negativo, ou seja, a concavidade para baixo, o y sempre vai ser o quê? Ó? Negativo. Tá vendo? Ó? Abaixo do eixo das abscissas. O y sempre vai ser negativo. Inequações. Trouxemos aqui um exemplo, né? Para resolver a inequação 6x² menos 5x mais 1 menor ou igual a zero, nós fazemos o seguinte. Perceba, A é maior do que zero, né? Ó. O A aqui é 6. O A é o valor que acompanha o x². A é 6. Ele é positivo. Então, A é maior que zero e sua concavidade é para cima. Então, gente, aqui a gente tem a nossa fórmula. Então, é só a gente substituir os valores, né? Lembrando que aqui a gente tinha um igual e agora a gente tem menor ou igual, porque está na questão, né? Menor ou igual a zero. Então, x tem que ser menor ou igual a tudo isso aqui, certo? Então, a gente é só substituir, né? A gente conhece o valor de B, que é menos 5, conhece o valor de A, que é 6, e o valor de C, que é 1. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte. Agora, vamos fazer a resolução. Menos por menos dá mais. Menos 5², 25 positivo. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Menos 24 vezes 1, menos 24. 2 vezes 6, 12. 25 menos 24 dá 1. Então, dentro da raiz, a gente vai ter 1.
Raiz de 1 é 1. Nós vamos obter agora as duas raízes, o x1 e o x2, certo? Vamos usar o positivo em cima e o negativo embaixo, como a gente está habituado. 5 mais 1, 6, dividido por 12, 1 sobre 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 12, 1 sobre 3. Então agora vamos fazer o estudo do sinal, certo? Nessa inequação. Vamos lá. Eu tenho minhas duas raízes, 1 sobre 3 e 1 sobre 2. A gente já viu que aqui a gente tem a concavidade para cima e o delta é maior do que zero, ou seja, temos duas raízes. Nós vimos anteriormente que quando a concavidade é para cima, nós temos esse estudo do sinal aqui. Então, o y será maior do que zero quando o x aqui for menor do que a primeira raiz. Ele também será maior do que zero, ou seja, positivo, quando o x for maior do que a segunda raiz. Mas o y será negativo entre as duas raízes. Agora trouxemos um exercício bem importante do Enem de 2017. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aqui está a figura, né? Aí pergunta, qual a medida da altura H, né? Essa altura aqui, a altura dessa abóbada, em metro, indicado na figura 2, nessa figura. Então a gente quer saber esse H aqui, certo? Então a gente tem que calcular o valor de H. Aqui eu tenho a altura H. Se eu tenho 4 metros aqui e 3 metros aqui, então esse ponto aqui da parábola é 4 em x e 3 em y. E aqui é onde a parábola corta o eixo das abscissas, o eixo x, que é 5, né? 5 metros aqui. Então tudo isso vale 5. Ok? Como essa altura ela está dividindo a parábola exatamente ao meio, eu sei que é 5 unidades para cá também, ou seja, as raízes dessa parábola, elas são menos 5 e 5 positivo, ok? Então vamos lá para a nossa figura. Aqui as raízes menos 5 e 5, onde a parábola corta o eixo das abscissas, esse eixo horizontal. E o ponto da parábola que a gente tem é 4 de x e 3 de y. E a altura que a gente quer achar é a altura H, ou seja, o vértice. O que é que a gente sabe? Que 5 e menos 5 são as raízes. Sabemos também que o vértice da parábola é 0 e y de v, ou seja, x vale quanto? Aqui é o nosso vértice, nós temos um ponto máximo. O valor de y a gente não sabe, mas a gente sabe que x é quem? É 0, porque está intersectado justamente no ponto em y. Então o x aqui vale 0, ó, certo? E o ponto 4, 3 pertence à parábola. É o que a gente sabe. Então, lá na forma fatorada, nós chegamos a essa expressão, a essa formulazinha. Isso aqui é a função e a gente pode substituir o ponto da parábola que a gente tem, certo? Nesse ponto da parábola, a gente sabe o quê? Que y vale 3, x vale 4, e x1 e x2 é menos 5 e 5. A única coisa que a gente não tem é o valor de A, que ele vai ser bastante útil para a gente. Então, substituindo tudo que a gente tem, nós vamos chegar a essa expressão. Y é 3, A a gente não tem, x é 4, x1 é menos 5, mas eu tenho menos x1, então fica menos por menos mais. Vezes x é 4, menos x2, x2, né, é o nosso 5. Fazendo as continhas, aqui dá 9 vezes A vezes menos 1 aqui. Então fica menos 9A igual a 3. Fazendo as continhas, né? Eu vou ter que o A é igual a menos 1 sobre 3. Nós já achamos o valor de A. Nós vamos obter o valor para o vértice, certo? Então o y do vértice é justamente o que a gente quer, que a gente vai chamar de H, né? Que é a altura. O A a gente acabou de encontrar. X a gente tem que é 0,
x1 e x2 a gente tem também. Então vamos substituir. A gente acabou de encontrar que é menos 1 sobre 3. X, nesse caso aqui, no vértice, não é 0? Aqui está 0. Menos x1, ou seja, menos 5, que dá mais 5, positivo. Vezes x, que é 0, menos x2, que é 5, positivo. Como tem um menos, fica menos 5. Então, fica 5 vezes menos 5, dá menos 25. Menos por menos dá mais, fica 25 sobre 3. Esse é o valor da altura. Seria a letra D. Por curiosidade, se eu quisesse, a partir dessas informações, obter a fórmula dessa função, eu poderia. Vamos fazer isso? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho a minha função, né? E a altura a gente sabe, né, que a gente acabou de descobrir, 25 sobre 3 é 8,33. Então o par ordenado é 0 em x e 8,33 em y. Então vamos criar a nossa função a partir dessas informações. Eu tenho aqui a nossa forma fatorada e eu vou substituir. Eu vou obter essa fórmula de uma forma genérica, né? A expressão dessa função que dá esse gráfico. A gente vai conhecer essa formulazinha, essa lei de formação. Então eu vou substituir esses valores. Então, quais os valores que eu tenho? Tenho o valor de A e tenho os valores das raízes. Então, eu vou ficar com f de x igual a y, né? Quem é A? A gente achou. É menos 1 sobre 3. Vezes x, eu vou repetir porque eu quero uma forma genérica, uma expressão arbitrária. Menos x1, que é menos 5, fica menos 5, dá 5 positivo. Vezes menos x2, que é 5. Vamos agora fazer essas continhas, né? Vamos aplicar distributivo aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 5, menos 25. Percebemos que nós podemos cancelar esses dois monômios, né? Então nós vamos cancelar eles. Vai sobrar só o x ao quadrado menos 25. E vamos fazer a distributiva aqui. Menos 1 sobre 3 vezes x ao quadrado fica menos 1 sobre 3 x ao quadrado. Menos 1 sobre 3 vezes menos 25 fica 25 sobre 3. Então, pessoal, essa é a lei de formação dessa função, dessa questão do Enem. Então, essa é a nossa formulazinha. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.